Bom, vamos lá. A característica essencial de qualquer revelação, ela tem que ser a verdade. Então, subtende-se como revelação religiosa a manifestação da vontade de Deus, desvendando aos homens conhecimentos essenciais à sua melhoria espiritual. As manifestações de Deus sempre são feitas no contexto de uma exigência que pede confiança e obediência àquilo que é revelado. Então se inscreva aqui embaixo, dê o seu like, vamos lá. Para a doutrina espírita, e no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem ele não pode descobrir por si mesmo. E é claro, sem o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por os seus mensageiros, que por meio da palavra direta, quer pela inspiração ou por outros meios. Nós vamos ver que a revelação religiosa ela objetiva divulgar publicamente algo que se desconhece ou que se encontra oculto. Entretanto, especificamente diz respeito à manifestação da vontade de Deus aos homens, a fim de ser por eles conhecida. Nós vamos ver que a revelação religiosa ela apresenta tradicionalmente dois pontos focais: os propósitos de Deus, a pessoa de Deus. E por um lado, Deus informa os homens a respeito de si mesmo. Assim é que o Senhor ele tomou Noé, Abraão e Moisés, aceitando-os em relação de confiança e informando-os sobre o que havia planejado e qual era a participação dos mesmos nesse plano. Isso está lá em Gênesis 6:13, 21:12, 1:15, 13:21, 17:15, está em Êxodo no 3:7-22. E por outro lado, quando Deus envia a sua palavra aos homens, ele também os confronta consigo mesmo. A Bíblia não concebe a revelação como simples transmissão de informações divinamente garantida, mas antes como a vinda pessoal de Deus aos indivíduos para tornar-se conhecido de todos eles. Isso está em Gênesis 35, lá no versículo 7. No sentido especial da fé religiosa, nós vamos ver que a revelação ela se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por si mesmo, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, ou quer pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sobre o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la a todos os homens. E considerada sobre esse ponto de vista, a revelação ela implica a passividade absoluta e ela é aceita sem controle, sem exame, nem discussão. Nós vamos ver que a revelação religiosa
ela pode também ser considerada geral ou universal, e também específica, especial ou particular. A primeira refere-se aos acontecimentos vistos como fatos da manifestação divina que ocorre na natureza. Pode-se dizer então que há para a humanidade uma revelação incessante. Nós vamos ver que a astronomia revelou ao mundo astral que não conhecíamos, a geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo. E a segunda, a especial, refere-se aos atos divinos propriamente ditos, considerados em princípio como de natureza sobrenatural e miraculosa. Importa considerar que essa classificação ela é meramente didática. Por quê? A rigor, tudo vem de Deus, o Criador. O Ser Supremo, todas as revelações gerais ou particulares partem desta única fonte, e Deus manifesta-se aos homens através dos próprios homens. Todos os povos tiveram e têm os seus reveladores, que transmitiram e esclareceram em todas as áreas do saber ao longo dos tempos. Da mesma forma, todas as religiões elas tiveram seus reveladores. E estes, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, eles tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos, a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. A revelação especial na história sagrada é coroada pela encarnação do Verbo vivo e pelo registro da palavra falada das Escrituras. O Evangelho da Redenção, ou Palavra de Deus, portanto, ela não é uma mera série de teses abstratas sem relação com eventos históricos específicos. É a notícia dramática de que Deus tem agido na história da salvação, chegando ao clímax na pessoa encarnada de Jesus Cristo e também na sua obra para a salvação dessa humanidade perdida. A série de atos sagrados, portanto, ela inclui a providência de Deus em fornecer um cânon autorizado de escritos, que são as Escrituras Sagradas, que oferece uma fonte fidedigna de conhecimento de Deus e também do seu plano. Mas a revelação divina, considerada como tal, ela deve ser verdadeira. É um ponto indiscutível que nós precisamos conhecer. A característica essencial de qualquer revelação, ela tem que ser a verdade. Porque revelar um segredo é tornar conhecido um fato. E se ele é falso, ele já não é um fato. E por consequência não existe uma revelação. Toda revelação desmentida pelos
fatos, deixa de ser, caso ela seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo nem enganando, ela não pode emanar dele. Logo, ela deve ser considerada um produto de concepção humana. Mas a grande questão polêmica diz respeito à possibilidade de Deus falar diretamente aos homens, sem intermediários. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que nós não ousaríamos resolver nem afirmativamente, nem negativamente. De uma maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele prova certa. O que carece certo é que os espíritos mais próximos de Deus, pela percepção se impregnam do seu pensamento e podem transmiti-lo. E quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de saber a que chegaram também, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos essas instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome dele, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As comunicações deste gênero, ele nada tem de estranho para quem conhece. Os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. Porque as instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela violência dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília. Como se vê tantas vezes na Bíblia, no Evangelho e também nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer que a maioria dos reveladores, eles são médiuns inspirados, audientes ou videntes, o que não significa que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda muito menos que sejam intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. E para finalizar, a ciência e a religião, elas não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, elas repeliam-se mutuamente. Então era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. E esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e também suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres.
Uma vez constatada pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de lógico na fé. E o materialismo foi, enfim, vencido. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.